Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Baixe o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, 100% grátis. Leve pro seu celular, completíssimo. Você pode pegar notícias dos times que você quiser a qualquer momento. É só habilitar no seu celular que chega tudo pra você, tá? Fácil. iOS, Android. do Android, você vai lá, vai ver as notícias do seu Cruzeirão cabeloso, o que vai acontecer. Você vê lá e depois você vem aqui analisar, tá bom? Pois é. E vamos falar exatamente do Cruzeiro. Eu fiz um vídeo ontem. Sim, depois do jogo. Depois do jogo. Você estava very triste, Eduardo. Triste. Você sentiu a queda? Senti a queda, porque tá, que eu tô meio ruim da garganta. Inclusive tá ontem, Eduardo, eu fiquei com a camisa do Cruzeiro, estava torcendo muito. Uhum. Eu esqueci que eu estava saindo com a camisa do Cruzeiro depois do jogo. Eu senti na pele o que vocês estão sentindo, então Sim. tamo junto. Ficaram zoando ele na rua. O cara imitou um galo dentro da padaria pra mim, Eduardo. É complicado. Eu senti o que vocês estão sentindo. Aí a saga das 24 horas sofrendo como um cruzeirense. Acabei de comprar pizza, o povo ficou me zoando. O cara imitou um galo dentro da padaria pra mim. Obrigado, hein? Tá muito triste esse dia. O que você sente? Igual o Tite, né? Lembra? Eu sinto também! É, vamos lá. Primeiro, antes de falar o que o Cruzeiro precisa, a gente vai fazer uma coisa baseada no vídeo que a gente fez do que o Cruzeiro precisava para escapar do rebaixamento. Teve gente aí O nosso... com três formações, velho, que falou que a gente só falou merda aqui. O nosso prospecto e o que realmente aconteceu, tá? A gente fez um vídeo na rodada 24, na rodada 25, aliás. Ia começar 26, né? Faltavam 26. 13 rodadas para o campeonato acabar. Sim. O Cruzeiro tinha naquela época 22 pontos. E de acordo com o nosso prognóstico, o Cruzeiro precisaria de 45 pontos, que geralmente é a nota de corte para não ser rebaixado. Ou seja, precisava de 23 para chegar no 45 e olha que nem precisou chegar no 45, hein? Bastava o Cruzeiro conseguir 40 pontos que ele escapava, porque o Ceará foi o time que acabou acima do Cruzeiro com 39 e o Cruzeiro teve 36, tá? A gente fez o prognóstico para tentar chegar a 45, não conseguimos, tá? E a gente vai falar o que a gente fez. A gente analisou os jogos que o Cruzeiro teria, né? Ó, e a gente vai falar por rodada. Rodada 26, o Cruzeiro recebeu o São Paulo. Sim. E a gente achou que ia empatar. O Cruzeiro ganhou. Sim. Na rodada 27, o Cruzeiro saiu para enfrentar o Corinthians, que a gente também achou que ia empatar. E o Cruzeiro ganhou. Exatamente. Aí vieram os especialistas, os torcedores, clubistas. Olha falaram, lá! vocês não manjam nada. Ó, o que vocês manjam de futebol é o meu que eu manjo de química. Merda nenhuma. E eu falei, cara, isso é muito desonesto. Sim. Porque você quer que a gente deduza o imponderável. E aí ele falou assim, o imponderável é o seguinte, meu irmão, o Cruzeiro é incaível. Eu falei, rapaz... E outra, Eduardo, a gente não cravou nenhum resultado, a gente não falou que ia ganhar, a gente não ia falar que ia perder, a gente analisou cada jogo, ó, dá pra ganhar, Sim. dá pra empatar, aqui eu acho que perde. Sim. A gente fez isso, a gente não cravou. É. Aí na rodada 28, Cruzeiro e Fortaleza no Mineirão, a gente achou que iria empatar, acabou empatando mesmo. Pelo Rogério Ceni, blá blá blá. Cruzeiro e Botafogo fora, a gente achou que o Cruzeiro ia ganhar por causa da instabilidade do Botafogo. O Cruzeiro ganhou. Aí o Cruzeiro recebeu o Bahia, empatou, a gente também achou que ia empatar. A gente achou que o Cruzeiro ia ganhar fora de casa contra o Atlético Paranaense, foi 0x0. Até porque o Atlético já tá, Sim. né, já era campeão da porra toda lá, Sim. já tava classificado. A gente achou que ia Brasil. tirar o pé, e o Atlético não tirou, o Atlético terminou em segundo lugar no segundo turno. Sim. Foi a segunda melhor campanha do segundo bem. turno. Rodada 32 foi o clássico, a gente achou que ia empatar, empatou em 0x0. Rodada 33, o Cruzeiro recebeu o Avaí, Esse foi aí, 0x0. A gente espetou a vitória. Aí esse a gente cravou, não, tem que ganhar, vai ganhar. Rodada 34 a gente achou que o Cruzeiro ia perder pro Santos, o Cruzeiro realmente perdeu pro Santos. Acho que foi a única coisa que a gente cravou de derrota foi o Santos. Foi o Santos e o Palmeiras, né? Verdade. E o Grêmio, a gente gravou também. Sim. Mas assim, a gente cravou que ia perder mesmo. Rodada 35, CSA, o Cruzeiro recebeu, a gente falou, vai ganhar. Perdeu. Rodada 36, Vasco e Cruzeiro, a gente achou que ia perder mesmo. A gente falou, pô, vai ser muito difícil, o Vasco tá numa crescente e tal. Acho que vai perder, mas pode até que empate. Mas eu coloquei derrota, tá? Então perdeu pro Grêmio 2x0 fora e perdeu pro Palmeiras em casa 2x0, foi rebaixado, tá? Ou seja, o Cruzeiro nesses jogos aqui fez 14 pontos, Eduardo. Sim. Né? Então, de acordo com o nosso prognóstico, o Cruzeiro ia acabar rebaixado porque não conseguiria atingir o número de vitórias que o Ceará teve, que foram 10. O Cruzeiro ia ficar com 8, de acordo com o nosso que a gente projetou. Ou seja, por mais que a gente não manje nada, É, a gente é idiota. a gente acertou basicamente. E a gente foi muito mais otimista do que o que aconteceu na realidade. Sim, a gente falou que seria muito difícil, pela situação toda, como tava jogando e tal. E foi, cara. O Cruzeiro conseguiu vencer 7 jogos no Campeonato Brasileiro tragédia inteiro. anunciada, né? Pois é, e aí a gente vai fazer uma análise da tragédia
e projetar o que pode acontecer pro futuro do Cruzeiro, Vai ser tá? complicado ano que vem pro Cruzeiro. Segundo o Zezé Perrella, o Cruzeiro tem 700 milhões em dívida. Tá 500 e pouco, mas ele já falou atualizado, tá? O Cruzeiro já antecipou, segundo algumas fontes, eu não tenho certeza, então só vou falar, tá? O Cruzeiro já antecipou as cotas de televisão do Campeonato Brasileiro de 2022 e também do Campeonato Mineiro de 2021. Isso é grave, porque um time, a cota de TV é um dos maiores, né? Das Sim. maiores rendas de um clube no ano. E aí o Cruzeiro vai jogar a Série B, acho que é 6 milhões Sim. a cota de É TV. bem menor. É quase zero. E Pois outro, é. se ele tem que pagar, já vai estar devendo. Sim, já tá devendo. Já tá devendo, porque ele vai ter esses 6 milhões. E aí, é lógico, né, cara? Eu vi o vídeo do Cruzeiro, vai lá assistir. O cara é cruzeirense mesmo, então ele vai manjar muito Tem a mais que foto eu. dele criança lá com a camisetinha do carro. Mas ele falou que era. Então, Torce que a Ele família. trocou. Que a família falar, mas o coração dele foi cruzeirense. muito bonito. Mas é normal, às vezes Normal, acontece, normal. né? E aí, pô, tem um vídeo lá no canal dele, vários vídeos sobre isso, ele fala bastante, aprofunda na casa de diretoria, a gente já falou sobre isso aqui, mas o que precisa ser feito no Cruzeiro, na nossa opinião, uma faxina geral, desde a diretoria, e não é afastando a diretoria não, cara, é expulsando Wagner Pires de Sá, Itair Machado, desses caras não poderem prisar no Cruzeiro. Esses caras Nem destruíram, conselheiro, cara, nada. destruíram. Esses Arrasaram. caras fizeram enriquecimento ilícito, cara. Pegaram o dinheiro do Cruzeiro e pra eles próprios, pra comprar apartamento, pra comprar sítio, pra fazer viagens internacionais, enfim. E outra, pra você que reclamou que acha que foi o Fantástico que derrubou o Cruzeiro, Não. se não fosse aquela porra daquela reportagem, Eduardo, os caras iam pegar outro empréstimo de 300 milhões. Estava quase saindo, tá? E os caras iam fazer o quê? Enfiar no bolso. Sim, Tava é. quase pra sair um empréstimo de 300 milhões. Pagar os salários, deixar Sim. tudo em dia. Ou seja, agradeça. Sim. Agradeça a reportagem que muitos dizem que rebaixou o Cruzeiro. Sim. Porque senão o buraco ia ser muito maior. A ia ser- dívida meu, ia chegar a 1 bilhão de E reais, aí, cara. pra pagar isso? Pois é. E aí, assim, tem todas as coisas. O mérito esportivo o Cruzeiro, sim, foi muito relapso com o Campeonato Brasileiro. Não só esse ano passado também. Por querer ganhar as Copas, que priorizava a Copa do Brasil, deu muito certo, ganhou. Mas todo mundo fala, gente, presta atenção, tem alguma coisa errada com esse time. Sim. É inveja. É. Não tem, o Cruzeiro não tá ganhando esse dinheiro pra gastar tudo isso com salário. É inveja. Tá Uma com coisa inveja do óbvia, trabalho. É raciocínio lógico, Eduardo. Cara, você pega a folha do salário do Cruzeiro, é um absurdo, astronômico, cara. É, E não é sabe? coisa assim. Eu entendo que o Pedro Rocha é um bom jogador, mas você acha realmente que o Pedro Rocha vale 1 milhão de reais por mês de salário? Fred, 1,5. O Fred ganha 1,5 milhão, por mais que ele seja ídolo do Cruzeiro. Vale. O Fábio ganha 800 pau, cara. O Fábio é muito mais ídolo que o Fred. O Fábio merece 800. Entendeu? O Fábio é muito mais ídolo. O Fábio tem uma história toda construída dentro do Cruzeiro. Ali, pra mim, é tipo o Cássio no Corinthians. É Sim. o teto do time. Sim. Mais que ele aqui, Ninguém pode receber ninguém mais que recebe. o cara que é o pica do time. Igual o Rogério Ceni quando era jogador de São Paulo. Ninguém recebe mais que ele. Não Por faz quê? nem sentido. Porque ele escreveu a história da vida dele aqui. Sim. Ponto. Né? Mas a torcida, lógico, eu entendo o paixão de torcedor. A torcida foi enganada pelas essas conquistas, cara. Mas o Cruzeiro vem gastando muito mais do que recebe desde 2011. Desde o Brasileirão 2013, 2014. E assim foi indo. E tinha muito esse tipo de conversa. Eu lembro, no começo do ano passado, o Itair Machado dando uma entrevista pro Sport TV falando que o Cruzeiro prefere gastar muito dinheiro com altos salários para ter um elenco muito capacitado e com as premiações dos torneios conseguir pagar as contas do clube. Só que, meu, Isso é arriscado pra caralho. é contar com o dinheiro no É a mesma coisa que você pegar o dinheiro da sua família e apostar na roleta lá, Eduardo. Você Não. pode ganhar? Você pode. Pode. Mas se não ganhar? Mas é Porque contar o mais certo é não ganhar. É cantar com o ovo no furico da galinha, meu parceiro. Você não sabe o que vai acontecer. O futebol é imprevisível, cara. Todo campeonato vai ganhar um. Pois é. É uma roleta ruim. Ah, a gente gasta que a gente vai ganhar muito dinheiro na Copa do Brasil. Como você sabe vai ganhar a Copa do Brasil? Você não sabe, ó. Esse ano não ganhou. Se tivesse ganho, talvez ajudasse mais. Ajudasse, mas também ia estar no buraco de dívida. E tem toda a parada que o Cruzeiro deu, a diretoria do Cruzeiro, né? Eu falo Cruzeiro, só, Sim. mas é a diretoria, tá? Dá dinheiro pra esses influenciadores aí, pra eles puxarem saco da diretoria, evitarem de falar mal. Quando alguém fala mal, vai lá e apazigua, porque a diretoria tá fazendo o melhor trabalho possível e tal. Isso é muito sujo. Sujo. Mau caratismo total, cara. De quem pagou, de quem recebeu, quem se abriu pra isso, por mais que tenha dificuldades financeiras. Né? Eu sei, eu entendo, mas você tá mentindo pra milhões de pessoas. É muito complicado,
Entendeu? Você tá mentindo, você tá falando inverdades pra essas pessoas, pra que elas não se preocupem, porque vocês estão dentro do Cruzeiro, vocês sabem coisas do Cruzeiro e tal. E essas pessoas enganaram um monte de torcedores. E aí o cara desse aí, o cara fala que ama o Cruzeiro. O cara tá passando várias coisas mentirosas. Esse cara gosta do time de Não, verdade? ele gosta de encher o bolso. Ele gosta do dinheiro enquanto tá pingando. E ó, vou depois falar que um para detalhe. também, Eduardo, já era. Eu não sou hipócrita esse negócio. Ganhar dinheiro é muito bom, tá? Ué, Ganhar dinheiro é mas muito você bom. tem que fazer de uma forma Mas lícita. Lícita, né? Quer dizer. É, você tem que ganhar dinheiro de Claro, forma lícita. Tá? sendo justo, não tem problema ganhar dinheiro. Exato. Se o clube entra em contato e fala, ó, a gente vai fazer campanha, e isso seja as claras, vai fazer campanha para sócio torcedor com vocês, vão pagar para vocês e tal, para vocês ajudarem nessas campanhas, é uma coisa. Agora, para ficar cobertando porcaria, é outra coisa totalmente diferente, tá? Sim. Não tô dizendo que um clube não pode pagar um influenciador, por exemplo. Pode, desde que ele trabalhe seriamente pro clube, entendeu? Que tenha um O resultado. do YouTube lá não tinha nem visualização. Pois os caras é, ganhavam cara. uma grana. Canal de Pois é. YouTube com 2 mil inscritos ganhando 5 pau por mês, cara. Pelo amor de Deus, mano. Aí o dinheiro vai pro ralo, não tem o que Pois fazer. é. Uma hora o buraco vai sendo cavado. Enfim, Não tem como. agora questão de elenco. Como o Cruzeiro tem essa folha salarial extremamente enorme, é grande mesmo, tem que acertar a rescisão, independente se vai vender o jogador ou não. Se conseguir vender, ótimo, mas Edilson, Dedé, Léo, Egídio, Dodô, Ariel Cabral, Thiago Neves, esse aí tem que sair de qualquer jeito. Marquinhos Gabriel, Sassá, Rodriguinho, que é quase 1 milhão também, Pedro Rocha, Fred, Joel. O Cruzeiro vai ter que negociar esses caras. O problema, Eduardo, é que não depende do Cruzeiro. Você tem que Sim. contar com a boa vontade do jogador. E de algum clube procurar também. Você tem que chegar no cara, olha, a situação é essa. Eu não vou ter como te pagar. Eu te pago até agora. Você trabalha até agora. Eu vou dar um jeito, mas eu vou te pagar. Sim. Mas eu não tenho como. Tem como a gente rescindir amigavelmente, porque Sim, é nesse tipo de coisa. a merda é se pegar tipo uns Kleber Gladiador, lembra no Grêmio? Sim. Que ele não queria ir queria embora. rescindir, porque ele ganhava 500 pau por mês. Sim. Não jogava, ele ficou lá. Porque ninguém mais queria pagar o que ele Porque, recebia. querendo ou não, por lei, esses caras aqui têm todo o direito de falar: eu quero ficar aqui, eu quero receber meu salário. Vocês não fizeram o contrato? Aí por isso que você tá de mãos atadas, você tá com a faca no pescoço. Sim. Você tem que contar com a boa vontade dos caras desses. Uma coisa que o Valdir falou também no Cruzeiro é que fazer contrato de 3, 4 anos com um cara de 34, 35 anos é complicado, cara. E eu sei que eu passei por isso porque o Santos fez com o Leandro Donizete. Com 35 todo anos, time o faz. Dorival Júnior fez um contrato de 3 anos com ele. As diretorias- Termina agora em dezembro. O Santos ainda paga o Leandro As Donizete. diretorias são muito irresponsáveis, porque os Sim. caras pegam dinheiro que não é dele. Ele gasta, ele vai saber, eu não sou, não é meu, eu vou gastar. O que vai que eu ganho o precisa- título, vai fica meu nome na história. Depois se vira. Agora, caiu pra Série B, essa é a realidade. O que eu coloquei aqui, que eu fui fazer análise e tal, e eu coloquei o seguinte. Eu me baseei no Corinthians de 2008 pro Cruzeiro se reerguer. Que Porque é o um Corinthians case de sucesso da é Série um case B. de sucesso e o Corinthians não gastou muito dinheiro com esse elenco, tá? Nem E precisa também. desse elenco, vários caras viraram até ídolos do Corinthians, Sim. tá? Vou citar. Quem chegou pro Corinthians depois que o Corinthians foi rebaixado. Alessandro, Chicão, Elias, Christian, Douglas, que inclusive tava na Bahia. Sim. Dentinho, que já tava, mas ficou que era da base. André Santos, o William Capita. Júlio César, que era da base, ficou. Aí veio alguns jogadores que são ruins, mas que para uma Série B eles foram importantes. Herrera, Herrera era bom demais. Newton, Fabinho Seis Dedos, que já era do Corinthians antes, depois voltou. Né? Aí tem o Fábio Ferreira, que era ruim, e o Perdigão também, que foi, mas acabou não sendo. O do Vasco lá, cara. Aí tinha o Diogo Rincon, O que era do Vasco. Quase o Boca quis ele. Ele era bom. Ninguém queria mais Moraes. ele. Moraes. Jogou a Série B. tinha o Moraes na Série B também, é verdade, né? Mas assim, o Corinthians, com o elenco da Série B, ele fez uma ótima Série B e segurou vários dos caras da Série B. Se destacando. Porque, ó, tipo, o Chicão veio do Figueirense, Sim. o André Santos veio do Figueirense, o Alessandro veio chutado do Santos, entendeu? O Elias veio da Ponte Preta, porque foi vice-campeão paulista em 2008 com a Ponte Preta em cima- contra o Palmeiras. O Douglas veio do São Caetano na época. O Douglas era bom. E era muito bom, mas assim, montou um time de acordo com a realidade do momento. É lógico que a situação financeira é diferente, mas pra disputar a Série B acabou dando tão certo, veio o Ronaldo e aí o resto é história. Até um ano depois quase foi campeão do contra o Sim. Sport lá, mas deu Sim. merda. Perdeu a Copa do Sim. Brasil em Mas, 2008 ainda, é. né? Perdeu a Copa do Brasil, chegou na final da Copa do Brasil, é verdade. Mas assim, é um case de sucesso porque o time deu certo, mas
Quem montou o elenco soube procurar os jogadores certos pra disputar a Série B. Não pensou com grandeza, pensou na realidade. Precisa. Você viu o time do Bragantino? É um time com muitas estrelas? Você vai falar do Claudinho hoje porque ele tá famoso. Subiu com o pé nas costas, cara. Sim. O William Correia, que era refúgio jogar no Santa Cruz. Sim. Entendeu? O Ítalo mesmo, 31 anos. Vários jogadores. O Júlio César mesmo, tá lá. Vários jogadores do Pio, que todo mundo falava. Pio tem 33 anos já, tava lá no Red Bull Bragantino. Então, tipo, montou um time pra realidade do momento. E é exatamente isso que o Cruzeiro tem que fazer. Pé no chão. Fazer o máximo de rescisões que puder com esse time caro, pegar essa base, pegar o Fábio, o Henrique, que são jogadores que têm história no clube, que amam o clube, que apesar da má fase, eles vão querer ficar, eu acredito. Pegar esses caras, deixar eles como pilares desse elenco e montar em volta desses caras. Deles, exatamente. Pegar esses meninos, vieram o Kaká, por exemplo, aí, trazer esses moleques da base e procurar jogadores pra Série B. E aí pensar um projeto a longo prazo. Devagar e sempre. Mas eu acredito, realmente, que se o Cruzeiro se arrumar em campo, os resultados vão acabar vindo. Independente da gestão financeira, uma hora ela acontece. E também tem que citar os técnicos. Mano Menezes, Abel Braga, Rogério Ceni mesmo e o Adilson Batista. O Adilson é o que menos tem culpa, né? Sim. O Rogério tentou. O Adilson falou, o Rogério detectou o problema. Sim. Só que a gente não deu ouvido. Sim, o Rogério tentou. Mas ele foi contratado como salvação e foi escorraçado. Foi uma escolha do Cruzeiro, porque ele não comprou o barulho do Rogério. Sim. O Rogério, acho que até quando chegou ele falou, olha, se não tiver as mudanças que eu vi que tem que ser feito, não adianta eu ficar aqui. O Rogério foi e apontou. É o Dedé, é o Thiago Neves, é o Edilson. Ele falou. E aí esses caras fizeram a panela, compraram aquela briga e tiraram o Rogério do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro viu que, como é que eu vou botar o Dedé encostado no Thiago Neves aí? Lasquei, né? Vou depreciar meu próprio produto. Eu tenho certeza que se o Rogério tivesse ficado, não tinha caído. Então, e aí a coroação do Rogério foi o grande campeonato do Fortaleza, que quase passou o Corinthians e foi pra Libertadores. Não passou porque o Corinthians ganhou sem querer do Ceará lá com o gol do Gustavo. Senão tinha ido o Fortaleza pra Libertadores. Fortaleza terminou no lugar. Melhor da história. Agora, o Mano tem muito peso nessa queda, porque o tempo que ele ficou lá, o Cruzeiro perdeu acho que 7 jogos. Sim. Ficou mais de 2 meses sem ganhar um jogo, porque o Cruzeiro ficou priorizando Libertadores e Copa do Brasil, tá? O Abel Braga também. O Abel Braga deu uma leve melhoradinha, no começo. Porque ele abraçou a panela. Mas não adianta. Mas depois também degringolou. Enquanto eu não pingo o dinheiro, que nem você vê o áudio do Thiago Neves lá, enquanto você não pinga a grana ali, cara, lógico, os caras, eu acho que eles não têm noção que vão ficar na história marcados por estar no elenco. A única vez que o Cruzeiro caiu, eles estão lá, tá marcado. Isso vai ficar marcado na história do clube, no também. Coração do torcedor e na história de cada jogador que faz parte desse clube. Eu nem botei o Robinho aqui também. Tem. Né? Tem o Robinho ainda. Mas o Robinho, assim, apesar de ele não ser um craque e tal, dizem que ele se esforça. É útil. Ele é útil, ele é esforçado. Talvez pra uma Série B seja útil pra caramba. É um cara que cobra falta, tem boa bola parada. Sei lá, o cara é um cabeça, mas ele vai voltar daqui 6 meses, tá machucado também. Tem que chamar a responsa também na Série B, né? Que não tem que chamar. Série B. Não, são viagens desgastantes. Viagem longa, estádio merda, é fogo, mano. É só pra você ver, Vasco subiu em terceiro 2 vezes na Série B, o Inter subiu vice, então não é super fácil. Mas, eu acredito, pelo tamanho, pelo porte do clube, pela camisa sim, o Cruzeiro provavelmente vai acabar voltando. Mas como ele vai voltar, eu ainda não sei. Depende de como a nova diretoria ou os novos gestores aí forem montar. Mas já estão falando da volta do Alexandre Matos. Então, cara, não sei, o Alexandre Matos tem que gastar dinheiro, ele não simplesmente monta. Pois é, ele vai dar grana na mão dele? Vai ligar pro Ipatinga lá pra contratar jogador? Então, o Ipatinga não é acabou. O perfil dele, né? O Ipatinga acabou por Sim, causa do mas Itair Machado. outro time de Ipatinga lá, menor ainda. Vou ligar lá. Não vai ligar pra esses caras pra ganhar pouco. O Alexandre Matos, inclusive, fez parte dessa parte muito gastosa das diretorias. A fundar, sim. Então, foi um começo de tudo, é que deu muito certo. Mas, enfim, eu quero saber a sua opinião aí do outro lado, se é cruzeirense ou não, enfim. O que você acha que vai acontecer com o clube? Né? Vem cá parar, vai falir, não sei o quê. Né? Vamos ver, vou tentar ser realista. Vai ser difícil. Mas vai ser demorar muito uns difícil. bons anos pro Cruzeiro se reerguer. Cruzeirense, se paciência. Prepara. Mas, isso não é só pro Cruzeirense, não. Você que torce para outros clubes, no seu clube também tem falcatrua pra caramba, tá? Eduardo. Então, torça pra encontrar. Torça pra encontrar pra que possa se reerguer. Torça pra que o seu dirigente do seu clube veja o Cruzeiro o que deu. Sim. E, né, dê o sinal lá do Homem-Aranha. Sim. O sinal aranha, pra ficar esperto. Porque senão, meu irmão,
Essas negócios de time grande não cai. Corinthians, aí o Santos também já tá devendo lá, os caras estavam pistola fim do campeonato. Que ganhou o prêmio agora, vai pagar, né? E os caras do Santos foram homem, mano. Porque os caras estavam recebendo e estavam jogando pra caramba. Jogou pra caramba. Ao contrário do Cruzeiro. Então, mas assim, né? Você não pode impor realidade pra ninguém. Exatamente. Agora se você recebeu uma grana boa, vai conseguir pagar todo mundo mesmo, e tal. pô. Mas, né, São Paulo também vai ter muitas dificuldades financeiras, enfim, né? Tomara que o futebol brasileiro em si se reestruture. E vamos ver se esse negócio de clube empresa ajuda bastante. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Beleza? Faz o cocô, curta, comente, compartilha, é importante pra caramba. Se inscreve no canal se não é inscrito, tamo junto no próximo vídeo e tchau, tchau.